Muito bem-vindos a mais uma aula sobre gestão de projetos. Nós estamos numa segunda parte de uma aula de definição do escopo. Meu nome é professor Rodrigo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. Nós iremos apresentar a principal ferramenta de definição de escopo, que é a estrutura analítica do projeto. Lembrando que nós já falamos de requisitos, apresentamos também um exemplo de declaração de escopo na aula passada. Isso tudo são ferramentas, abordagens para que nós possamos chegar finalmente em um detalhamento maior do escopo do projeto. Então, falamos também da estrutura analítica do produto no final da aula passada, para ilustrar o princípio da decomposição hierárquica e também para sugerir um método de você conhecer bem o produto que você vai desenvolver no projeto. A estrutura analítica do projeto segue essencialmente aquele mesmo princípio da decomposição hierárquica. Então, a decomposição hierárquica, mas vejam, a decomposição hierárquica agora é do trabalho a ser executado. Tá? É do trabalho a ser executado. É importante a gente entender isso. O escopo do projeto, ele tem uma relação direta, evidentemente, com o produto que vai ser desenvolvido. Tá? Mas o produto que vai ser desenvolvido, ele guia o escopo do projeto através dos requisitos. Porém, nós precisamos realizar trabalho para criar esse resultado, esse produto, tá bom? Então a EAP, né, ela subdivide o trabalho do projeto em partes menores, tá bom? E eu já tinha comentado antes também que um dos objetivos centrais dessa subdivisão, dessa decomposição hierárquica, é tornar o projeto gerenciável de uma maneira mais tranquila, mais fácil. Tá? O projeto fica mais facilmente gerenciável, porque cada parte menor é mais facilmente gerenciável. Você consegue inspecionar, verificar requisitos, controlar, acompanhar o desempenho de uma parte menor que, de novo, conforme você tem todas essas partes cumprindo seus objetivos, alcançando seus requisitos, estando dentro do prazo, o produto final é simplesmente a integração desses esforços, né? E o produto final estará bem se cada uma das partes do projeto estiver também indo bem. Tá? Então, cada vez que você desce um nível na EAP, da mesma maneira que nós fizemos lá com a estrutura analítica do produto, tá? Então, EAP, no entanto, nós vamos usar essa sigla, tá? Somente para o escopo do produto, do projeto, tá bom? EAP. Escopo do produto, nós não vamos usar a sigla, tá bom? EAP é a estrutura analítica do projeto, tá bom? Só esse detalhe antes da gente seguir. Então, cada nível descendente da EAP representa uma definição cada vez mais detalhada, né, do trabalho do projeto, tá bom? E a EAP é um dos documentos mais importantes da gestão de projeto. Por quê? Porque, assim, vocês lembram, eu já falei antes, né? O escopo de um projeto é a sua essência, é o que vai ser desenvolvido, inclui o que vai ser desenvolvido, inclui as entregas, né? Então, um bom planejamento de escopo, que inclui também os requisitos, né, é o ponto de partida de qualquer projeto que se quer bem sucedido. Conhecer bem o que o cliente deseja, refletido em uma descrição desse produto, nas suas funções, nas suas partes e nos seus requisitos. Ok? Tá? Mas, eu insisto, nós vamos ver o exemplo agora. O escopo do projeto ele vai também ser um documento importante para a própria equipe na organização do seu trabalho que vai criar esse produto. Então vejamos como isso pode ser melhor descrito. Mais algumas sugestões aqui, ou mais alguns destaques da importância da EAP. Desenvolver a EAP, desenvolver um diagrama hierárquico do escopo do projeto, em si é um excelente exercício. Força, né, você a pensar o projeto, pensar o planejamento. Né? Força você a ter uma visão total do projeto. Você olha para um diagrama de EAP e você se pergunta, tem alguma coisa que não está aqui? Importante. Né?
e é um documento que vai servir de referência também para a gestão. Ele é um documento muito mais importante para a gestão, para a equipe, do que para o cliente. O cliente provavelmente vai ficar satisfeito com um contrato, com um termo de abertura, com uma declaração de escopo e com uma tabela de requisitos no máximo. Tá? A estrutura analítica do projeto é um documento de gestão mesmo, para a equipe, para o gerente de projeto não perderem de foco todo o trabalho necessário, todas as partes do produto que precisam ser desenvolvidas, ok? As entregas, etc. Futuramente, depois que você tem esse diagrama, você pode usar a EAP como base da gestão também para acompanhar prazos, custos, recursos, riscos e qualidade. Tá bom? Você pode usar a EAP como uma forma de se perguntar: esse bloquinho aqui do projeto, como é que está o prazo, como é que está o custo? Tá? Quem está associado, quais são as pessoas que estão associadas a essa caixinha aqui? Né? Quais são os riscos que a gente consegue isolar, identificar dessa caixinha? De novo, conforme você quebra o projeto em partes menores, fica muito mais fácil você estimar, por exemplo, quanto tempo vai demorar para construir o guidão da bicicleta. Tá? É mais fácil você estimar o custo e o prazo de desenvolvimento do guidão isoladamente do que da bicicleta toda de uma única vez. Né? Ok? Além de tudo, ela auxilia a comunicação internamente, o controle, porque conforme você tem todas essas partes identificadas, né, como eu comentei há pouco, você pode se perguntar como é que está o prazo, como é que está o custo de cada uma dessas partes menores, o que é mais fácil de visualizar, de acompanhar, tá certo? E, em tese, se não está na EAP, não faz parte do escopo do projeto. Então, a EAP ela deve ser suficientemente detalhada, completa, né, para que nenhuma parte significativa do escopo do projeto seja esquecida, porque se não estiver na EAP, dá para se subentender que não está, né, no escopo do projeto. E na EAP não há como você declarar exclusão. A EAP mostra apenas o que faz parte do escopo. Então, o que não está na EAP não faz parte do escopo do projeto, ok? Então, vou aqui ver como é que seria o nosso projeto da nova bicicleta, ok? Veja, a nova bicicleta, aqui é o projeto, não é mais o produto, é um projeto da nova bicicleta, né? Então, desenvolvimento de uma bicicleta. Bom, a minha primeira linha aqui de decomposição hierárquica, o meu primeiro nível de decomposição, eu optei por usar aqui uma ideia de fases do projeto. Tá bom? Eu coloquei uma fase de conceito, de design conceitual, uma fase de desenho CAD, ou seja, um desenho detalhado em computador, tá certo? Em nível de precisão milimétrico, né? Uma fase de prototipação, que é a efetiva construção de protótipos, e de testes, tá certo? E de testes, tá bom? E essa última caixinha eu explico no final. Tá? Vou deixar essa caixinha de gestão de projetos aqui para o final, que eu explico, que ela destoa um pouquinho aqui dessa sequência que eu estou apresentando. Mas basicamente eu optei, veja, a palavra optar é porque não existe uma única forma de fazer esse diagrama. Tá? Eu optei por colocar nesse nível aqui essa sequência de fases do projeto, ok? E vejam só, cada um desses passos aqui, da sequência de fases, eu quebrei em partes menores. Por quê? Porque esse nível aqui de decomposição ainda é muito, muito grosseiro. Tem muita coisa dentro do conceito de uma bicicleta, muita coisa dentro do desenho CAD. Né? Não é ainda um nível detalhado o suficiente para facilitar aquilo que eu disse. A gente compreender melhor o prazo, o custo, né? A gente inspecionar requisitos,
Né? Então, por exemplo, o conceito aqui, eu resolvi quebrar em 4 partes. E aqui, vejam, eu estou me fazendo uma referência à estrutura analítica do produto. Então, o meu conceito ele vai estar refletido naqueles 4 principais níveis da estrutura analítica do produto. Estrutura, rodas, acabamento de segurança e transmissão. Não está mostrado aqui, tá? Por questões de espaço, mas cada uma dessas caixinhas aqui estaria quebrada naquelas outras partes que estão lá no slide da aula passada, né? Da estrutura analítica do produto. Tá certo? Então, as rodas lá, você tinha os aros, você tinha o pneu, você tinha o suporte. Não está mostrado aqui, mas ela estaria aqui abaixo dessa caixinha. Tá? De maneira que você vai ter o conceito de cada uma dessas grandes caixas, mas você desce mais um nível. Então, o conceito das rodas, na verdade, vai ser o conceito do pneu, o conceito dos aros, né? Tá certo? Enfim, você vai ter esse nível de detalhamento, né? Para essa atividade, essa fase de conceito. Tá bom? A mesma coisa eu repeti aqui no desenho, no CAD. Novamente, as 4 estruturas principais da bicicleta, as 4 grandes partes, com as suas partes constituintes, indicando que nós teríamos que replicar, obviamente, né, esse conceito inicial, agora refletido num desenho milimétrico de cada uma dessas partes. Ok? Bom, a fase seguinte de protótipo já muda um pouco, porque o protótipo já é uma bicicleta integrada, então não faz muito sentido a gente estar falando mais de prototipar cada uma dessas peças. Evidentemente que está subentendido que tudo será construído como uma versão de prototipação das rodas, né, do selim, do guidão, etc. Tá? Você poderá necessitar, então, nessa fase, de uma atividade de aquisição de componentes, né, de uma entrega de componentes que você não vai fabricar. Tá? Então você vai adquirir e montá-los juntos, formando a bicicleta. Mas também alguns componentes que você vai fabricar. Então, alguns serão comprados, alguns serão fabricados. Então, aqui nós temos uma entrega de componentes adquiridos a terceiros, a fornecedores, e aqui a gente tem a entrega de componentes de fabricação própria, tá certo? E nessa terceira caixa de montagem, você tem a entrega do protótipo, ok? De um protótipo, tá certo? Então, na verdade, aqui nós estaríamos falando da construção de um protótipo, nesse momento aqui, né? Na fase seguinte, os testes, tá? A gente testa os componentes individualmente, ou seja, os componentes que vieram daqui, tá? Vai testar os pneus individualmente, né? Ver se atende os requisitos individualmente. Você vai testar o protótipo como um todo. O protótipo foi construído, tá certo? Então aqui, só lembrando, os componentes que você adquire, você testa aqui. Os componentes que você fabricar, você também testa nessa fase de testes dentro dessa caixinha aqui, componentes, teste de componentes. Então a entrega nessa caixinha aqui é a aprovação de todos os componentes, tanto os adquiridos fora, como os fabricados. Ou seja, os componentes passaram nos testes de durabilidade, de funcionalidade, individualmente. Eles atendem individualmente. Porque se não atender individualmente, você tem que trocar ou fabricar outro, né? Não adianta você ir com um componente defeituoso para o protótipo. Então você testa individualmente cada componente aqui, tá bom? Finalmente o teste do protótipo inteiro, integrado, né, que pode ser feito um teste funcional na própria fábrica da bicicleta, tá? E testes com usuários, isso é interessante, né? Ou seja, você fabricar alguns protótipos já melhorados, já finais, e convidar usuários para testar. Tá? É algo parecido com as versões beta dos softwares, né? Você tem uma versão que você acredita que está em condições de ir ao mercado, tá? Mas ainda existe espaço para melhorias e algumas correções. Então você lança a versão beta, convida usuários para testar a versão beta e que eles informem a você, desenvolvedor, eventuais bugs, né? Essa é a ideia também dos testes com usuários reais
que podem opinar, né, nesse sentido. Tá bom? Então, veja como é diferente, né? O projeto de uma nova bicicleta está composto de trabalhos de conceituação, trabalhos de desenho, trabalhos de prototipação, trabalhos de teste, tá certo? E também está composto esse projeto de um trabalho de gestão, tá certo? A gestão do projeto também é parte do escopo do projeto, porque é um trabalho necessário para que o projeto alcance os seus resultados. Tá? Bom, essa caixinha aqui de gestão eu coloquei mais para chamar a atenção de vocês de que não esqueçam que a gestão do projeto e as pessoas que trabalham na gestão do projeto, elas têm uma importância muito grande. Os engenheiros são importantes, os técnicos são importantes, as pessoas que põem a mão na massa são essenciais e são as grandes estrelas de qualquer projeto, sem dúvida. Mas quem gere o projeto, o gerente, um líder técnico, o patrocinador, né? E na verdade todos da equipe que participam de alguma maneira na gestão, nem que seja numa reunião de planejamento, numa reunião de acompanhamento, né? Todo esse trabalho de gestão, ele é na verdade, vamos pensar assim, a cola que junta todos esses pedaços e faz com que ao final você tenha uma bicicleta nova, construída, que funciona bem, de qualidade, que atende os requisitos e está pronta para ir para a linha de montagem industrial. Tá certo? No entanto, isto colocado, isto posto, vale ressaltar que você não precisa necessariamente, você não é obrigado a colocar essa caixinha de gestão do projeto, tá bom? Numa EAP, no sentido de que a gestão do projeto é uma atividade meio, não é uma atividade fim, né? Então, você pode trabalhar os aspectos de gestão num outro documento, se você quiser. Quais são os relatórios que vão ser entregues, as reuniões, enfim, todos os planos de gestão podem ser trabalhados à parte, tá bom? Não é obrigado você colocar aqui na EAP, se você quiser economizar um pouco de espaço. Todo mundo sabe que a gestão do projeto faz parte de um projeto e que sem a gestão você não tem um projeto de sucesso. Sem uma boa gestão você não tem um projeto de sucesso, ok? Então, em resumo, para as EAPs, estruturas analíticas de projeto, você vai decompor no primeiro nível entregas de alto nível, tá? Que podem também ser orientadas a subsistemas, partes, funções ou fases do ciclo de vida. Você tem várias opções aqui, tá bom? Não existe regra fechada para construir a EAP. Você pode dividir no primeiro nível, quebrar o primeiro nível conforme a sua preferência. A partir do segundo nível, obviamente que você já fica um pouco mais amarrado, porque uma vez que você define o primeiro nível de decomposição, o segundo nível vai se referir àquele nível superior, tá certo? E pode ter um terceiro, pode ter um quarto, etc. Depende, de novo, aquela mesma discussão da estrutura analítica de produto. Você vai decompor até o ponto em que a gestão se sente confortável para especificar, estimar e controlar cada parte do projeto. Tá? Pegando o exemplo da estrutura analítica de produto que eu falei da aula passada, não há necessidade de você decompor até o nível do parafuso. A mesma coisa aqui, você não vai decompor um trabalho de CAD, de desenho auxiliado pelo computador, né, até o ponto de descrever o passo a passo que cada desenhista vai fazer no software. Não faz sentido isso, né? Nem você precisa dizer que para desenhar o guidão você vai dizer quantos parafusos você vai colocar na EAP. Você não precisa colocar isso na EAP, né? Porque você não vai fazer a inspeção nesse nível, você não vai chegar. Isso seria o chamado microgerenciamento, que é algo que é contraproducente. Você chegar ao ponto de microgerenciar a atividade dos membros da equipe. Você não deixa o pessoal trabalhar, eles ficam sufocados, com um excesso de supervisão, excesso de cobrança. Isso não faz sentido e é contraproducente. Então, o ponto de parada é um ponto intermediário em que você
entende fisicamente cada uma dessas partes que estão sendo propostas, como elas se complementam, e também deixam a gestão satisfeita quanto à capacidade de estimar duração, estimar custo e acompanhar a execução daquele pedacinho do projeto em termos também de custo e prazo, qualidade também, né, os requisitos, tá bom? Então, tem aí um ponto ótimo e isso é uma coisa que vocês vão pegar com o passar do tempo, fazendo EAPs e vendo exemplos de outras EAPs sendo desenvolvidas. Tem uma definição importante aqui que o último nível, quando você chegar na última caixinha dentro da EAP, as várias últimas caixinhas, né, as caixinhas de nível mais baixo, dentro de toda a EAP, elas são denominadas pacotes de trabalho, tá? Work Package em inglês. Então, pacote de trabalho é um pedacinho de trabalho do projeto, é o pedaço mais microscópico em termos de escopo que você vai controlar, que você vai estimar, que você vai acompanhar, que você vai inspecionar, tá certo? E ele tem uma entrega associada, né? Tem uma entrega, alguma coisa produzida naquele pacote de trabalho, tá? Então, se aquele pacote de trabalho depois você vai colocar uma data, evidentemente, um prazo, etc. Se ele entregou na data certa, o projeto vai bem. Se o pacotinho de trabalho lá, que era para entregar o desenho do guidon, por exemplo, digamos que fosse o desenho do guidon, né? É um pacote de trabalho, é o último nível de decomposição lá do projeto. Se o desenho do guidon não foi entregue no período certo, é um indicativo, precisamos ver, né, se isso vai atrasar o projeto e também qual é a razão disso. Tá bom? Então esse é o pacote de trabalho. Tem uma entrega pequenininha ali, tá? Mais relevante, né? Que compõe o todo, que precisa ser produzida naquele pacote de trabalho. Tá bom? Bom, os pacotes de trabalho podem ser decompostos? Sim, mas não em termos de escopo mais. Tá bom? Como eu disse a vocês, sim, o cara que vai fazer o desenho em CAD do guidon, ele vai precisar entrar nos detalhes, né? Aí se supõe que é um engenheiro, é um técnico com experiência, tá bom? Você pode, se você desejar, você pode quebrar esse pacote de trabalho em atividades, que não são mais entregas, são passos para gerar a entrega do pacote de trabalho, tá bom? Mas isso será feito no cronograma, não mais na EAP. Porque senão a EAP fica poluída demais, detalhada ao extremo, desnecessariamente detalhada, né? E perde um pouco a sua função de ser uma ferramenta visual, uma ferramenta de fácil compreensão, que permita ter uma visualização integrada do projeto. Tá bom? Então, a EAP ela para num pacote de trabalho, ou seja, na entrega, no produto, ou no subsistema, na funcionalidade, né? Lá no caso do sistema lá da clínica de nutrição, você podia quebramos lá naquelas 4 partes, né? Você poderia ter quebrado em mais funcionalidades. Aí você ia dizer, não, você tem que entregar essa funçãozinha aqui, relatório da dieta, relatório de avaliação do paciente, né? Um relatório impresso ou um relatório em arquivo eletrônico. Aquilo é um pacotinho, você tem que entregar a função que produz aquele relatório. Tá certo? O programador, evidentemente, ele vai ter o detalhamento, ele vai ter que programar, ele tem o passo a passo dele. Né? Ele tem o passo a passo dele. Pode ser, acho que nesse caso não, mas pode ser que em alguma situação o pacote de trabalho seja interessante para quem vai executar, né? Quebrar em passos. Aí são passos, mas não são entregas, mas são passos, né? Para você gerar, por exemplo, aquela funçãozinha do relatório de avaliação em arquivo eletrônico, por exemplo. Tá bom? Mas não vamos adiantar as coisas. Nós não estamos falando de cronograma. A estrutura analítica de projeto descreve o que vai ser produzido, o que vai ser entregue, as partes do produto, os subsistemas e o trabalho associado.
Não é o momento ainda de falar em datas, em prazos, a gente vai falar disso um pouco mais à frente, tá bom? Só levantando essa bola aqui que pode haver uma decomposição adicional, mas isso é fora do escopo, digamos, é fora do planejamento e do gerenciamento do escopo, nós já estaremos entrando na discussão de cronograma. Bom, um pacote de trabalho, então, resumindo, eu já falei praticamente isso tudo, né? Ele permite um controle sem microgerência. Tá? Você não vai sentar com o programador e ver cada linha que ele está programando, você como gerente, isso não faz sentido. Nem perguntar qual foi a metodologia de programação que ele está utilizando, ou detalhes excessivamente intrínsecos à atividade dele, do programador. Você está interessado no resultado do módulo, da função que ele vai desenvolver. Você quer saber se isso está andando, se está andando dentro do prazo, se ele está com algum obstáculo, se ele já fez os testes daquela função. É ali que você para. É o pacote de trabalho. Você consegue, no pacote de trabalho, ter uma estimativa do custo e do esforço, algo relativo aos recursos, né? Quantas pessoas você precisa envolver, por quanto tempo, né? A duração também, porque um pedacinho menor sempre é mais fácil, mais ameno de você conseguir identificar esses elementos de prazo, de custo, de recursos. Tá? Quanto menor o trabalho associado, né? Quanto menor a entrega, melhor. Mas sempre sem exagerar, senão você entra na microgerência, que é contraproducente. Tá bom? E como eu já tinha comentado, sim, há uma entrega associada ao pacote de trabalho. Tá? Alguma coisa é produzida naquele pacote de trabalho, como numa pecinha de um grande quebra-cabeça. Tá? A EAP é como um quebra-cabeça, você começa com o produto, vai quebrando, daqui a pouco você tem um monte de pecinhas que se encaixam e formam um todo. Tá? Então, o pacote de trabalho produz uma dessas pecinhas do quebra-cabeça. E se todos os pacotes de trabalho funcionarem bem, todas as pecinhas do quebra-cabeça forem produzidas adequadamente, no prazo certo, você monta o quebra-cabeça e você tem o produto final montado como se fosse de baixo para cima. Ok? Criando boas EAPs. Tá? Então, preferencialmente orientada a entregas. Tá? Normalmente a gente não usa verbos na EAP, porque a gente não quer dar uma ideia de ação, a gente quer dar uma ideia de produto. Usa-se mais substantivos. Né? Então é o desenho, é o protótipo, é o relatório, né? Tá certo? É a função de impressão do sistema, tá? São as partes, as entregas que compõem o produto, tá? A gente não costuma usar verbos, porque o verbo dá uma ideia de ação, não é esse o sentimento que a gente quer passar. A gente quer passar uma ideia de conclusão, de entrega de partes que vão compor um todo, ok? O primeiro nível de decomposição, eu já tinha falado, só reforçando, pode ser orientado a partes do produto, subsistemas, né? Grandes entregas, tá bom? Grandes entregas. Fases do projeto, como uma linha do tempo também, não tem problema. Embora não seja um cronograma, você pode orientar a decomposição do primeiro nível, aquele primeiro nível que vem logo abaixo do produto ou do projeto, tá? Você pode colocar fases, como nós fizemos de certa forma ali na EAP da bicicleta, nesse exemplo que demos há pouco. Mas existem outras formas. Você pode também apresentar uma divisão geográfica, uma divisão por departamentos, tá? Ou seja, um projeto que é desenvolvido em várias sedes de uma empresa, você poderia, nada impede que você coloque no primeiro nível sede em Fortaleza, sede em Recife, sede em Salvador, e aí você coloca o que é que cada uma dessas sedes é responsável por projetar, por construir. Nenhum impedimento, tá bom? A EAP é uma arte, ela não é uma coisa, não é uma ciência exata, tá bom? É uma ferramenta de gestão. No final das contas, ela tem que ser útil para a equipe, para o gerente de projeto, como ferramenta de visualização do escopo, depois de estimativa e depois de controle e acompanhamento. Tá bom?
A gente vai ficando por aqui e seguiremos na próxima aula. Eu vou deixar aqui no último slide, deixar mais uma vez o exemplo aí da EAP do desenvolvimento da bicicleta, né, como finalização, tá bom? E no livro vocês têm outros exemplos, tá bom? E também não é difícil encontrar exemplos também em projetos que eventualmente vocês tenham contato, tá bom? E desde já fica a sugestão que nos projetos que vocês estejam envolvidos, por mais simples que sejam, projetos de graduação, projetos no estágio supervisionado de vocês, né? Desenhe uma EAP que vai ajudar desde o começo a entender o projeto e depois também a acompanhar o projeto, tá bom? A gente fica por aqui e até a próxima.